É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Diretamente dos Japão Gaúcho, porque agora a gente está conectando os dois polos do mundo. Eu sou Carlinhos Villaronga, brasileiro, vivo na região de Hamamatsu, que é a província de Shizuoka, e estou aqui colaborando com essa iniciativa, que é uma iniciativa coletiva. Para você que está no Instagram, seja bem-vindo. Para você que está no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, enfim, vai ser transmitido para vários lugares e vai aparecer em vários lugares depois, então para todos vocês sejam bem-vindos. Eu sou produtor de podcast e tô aqui dando uma força para a galera. Eu vou dar a primeira palavra às damas. Shiba, eu vou pedir para você se apresentar, dizer de onde você fala, o que tu faz da vida, para o pessoal conhecer a gente antes da gente desenrolar esse bate-papo. Deixa eu só abrir o seu microfone aqui. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Então, eu sou a Ana, influenciadora digital no perfil Shiba Dicas, e eu moro na região de Aichi, Ken, né, em Gamagori, uma cidade bem litorânea, bem pequenininha, e vou estar aqui batendo um papo para descobrir mais sobre as iniciativas do Rio Grande do Sul, desses nossos convidados, né, que super se dispuseram aqui para responder todas as nossas questões, falar um pouquinho também da situação de lá e dos projetos. Muito bem. Eu vou passar a palavra ao Paulista. Olá, tudo bem? Alô, gente, boa noite para vocês aqui do Japão, bom dia, Brasil. E estamos aqui hoje para conversar sobre o evento agora do dia 25, em prol do pessoal do Rio Grande do Sul. Eu acho que vai ser uma live muito bacana para esclarecer, né, a dúvida do pessoal e também mostrar um pouco a situação de perto, né, da galera que está aí no Brasil. A gente que já passou por um tsunami aqui no Japão, quem teve aqui na época sabe o sofrimento que é, e a união faz a força, né, então a gente conversando com o pessoal de lá e se ajudar, né, nossos conterrâneos também, né? A gente não é do Rio Grande do Sul, a gente é do interior de São Paulo, mas brasileiro é sempre brasileiro e a gente tem que se unir. Muito bem, Campos Novos. E aí, cara, como é que você tá? Deixa eu só abrir seu microfone. Aí, foi. Boa noite, pessoal. É um prazer estar recebendo todo mundo aqui, né? Ligando aí o Japão e o nosso querido Brasil. Infelizmente, num momento muito triste para todos nós, né? Que nós que temos raízes familiares no Brasil, aqui, principalmente a gente aqui do Japão, que nós já passamos por um tsunami, e as imagens que eu vi são praticamente iguais, não muda nada, né? Tirando que as águas aqui vieram do mar e aí dos rios, né? Da chuva. Mas o estrago, para mim, olhando, eu acredito que no Rio Grande do Sul tenha sido até maior, né? Mesmo porque aqui as pessoas já têm um certo tipo de preparo, né? Então, tem um certo tipo de preparo e ainda morreu muita gente, né? Então, isso me assusta muito saber o que nós vamos ver nos próximos 20 dias aí no Rio Grande do Sul. Baseado nisso daí, nós sempre aqui agimos dentro da comunidade de maneira beneficente também, né? Na época que tivemos a pandemia, fizemos lives, arrecadamos comida, quando sempre está precisando um cidadão aqui, criança principalmente, está precisando de alguma ajuda, a gente se movimenta, faz shows e tenta arrecadar aí um valor para ajudar, né? E sempre estivemos atuando muito nessa área. Eu falo, a arte, ela é isso daí, não é só o comércio,
né? Então, foi aonde nós decidimos nos movimentar. Eu reuni alguns amigos aí, e inclusive os nossos influenciadores aí, o Carlinhos e a Shiba, para a gente mexer o caldo, como é que fala na minha terra, né? Vamos fazer isso acontecer? Vamos fazer. E foi assim, numa situação muito rápida, né? Decidimos fazer muito rapidamente e eu acho impressionante como a galera se dispõe a ajudar, sabe? Os primeiros que eu contactei foi o pessoal da minha banda, porque é o nosso ponto de apoio, o nosso QG, e eles, de imediato, assim, não demorou 10 minutos, todo mundo, tô dentro. Eu falei, ali começa, né? Aí a gente parte para a parte externa, conversando com os amigos. A intenção não é resolver o problema, porque a gente sabe que não vai, é um problema assim gigantesco, demais da conta. E eu consumi muito conteúdo de internet, procurando perfis que se ajustassem ao nosso objetivo, né? E visitei vários perfis, vi muita coisa, que realmente acho que essa intensidade que me deixou emocional e psicologicamente vendo as coisas não chega a ser, não é 10% do que eu sei que vocês que estão aí no Brasil estão passando, né? Se eu estou abalado vendo, consumindo isso durante uma semana praticamente, intensamente, imagino vocês aí. Então, se a gente ajuda a comunidade aqui, por que não agora ajudar os nossos amigos do Sul, né? Tendo essa possibilidade. E a possibilidade começa com o querer, né? A gente planta uma semente, não é só uma pessoa, 2 pessoas, são várias, é um grupo. A gente só solta a semente e as outras pessoas vão regando. Por isso que esse evento está sendo realizado, né? O pessoal da casa, da Avenida Brasil, o consulado, apoiando, porque sabe da importância que tem, e da idoneidade do nosso trabalho, né? Aqui também, e todos os amigos aí abraçando a causa, né? Gostaria de fazer um festival a céu aberto, se possível, para poder ajudar mais, né? Não sei, a casa aqui é fechada, a gente tem uma limitação, a gente não sabe quanto de renda vai ter a casa na noite, mas quando são coisas beneficentes, a comunidade aqui abraça bastante, né? Mas eu sei que, assim, o que a gente puder fazer e puder ajudar 1, 2, 3, 4 famílias, já estamos fazendo a nossa parte, né? E até me perdi agora. Agora me perdi. Aí o que aconteceu? Fiquei de maneira intensa procurando perfis que a gente pudesse selecionar tanto para ajudar, para enviar o dinheiro da renda, quanto para que nos desse informações e que também pudesse mostrar o que está fazendo, quais são as ações, quais são os benefícios, né? Então, qual que é o objetivo da live também? Divulgar o perfil de vocês, quais são os projetos que vocês estão fazendo aí. Por quê? Não vamos nos limitar só à renda da bilheteria. Tem muita gente perguntando, é longe, não dá para eu ir, como que eu posso ajudar? Eu posso depositar um dinheiro na conta de vocês para enviar? E a orientação que eu dou é não, né? Na nossa conta aqui, nós não temos nenhuma conta para receber dinheiro referente a essa ajuda, referente a esse evento. Quem quiser vai ter que vir comprar o ingresso, né, participar do evento, ou então pegue um amigo que vai vir, entrega o dinheiro para ele entrega o dinheiro na portaria, esse dinheiro vai entrar como bilheteria.
certo? E as então pessoas, a gente aqui não... As pessoas também que... a live também é bom para mostrar vocês, né, aí do Brasil, e também as pessoas daqui do Japão que quiserem contribuir, né, ajudar, mandando diretamente aí para o pessoal aí no Brasil também, é possível também, né? Eu acho que é importante dizer, assim, que a iniciativa, por mais bonita que ela seja, a gente tem que ver também a parte que eu vejo muitas notícias aí que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul e me deixa até um pouco bravo, que sabendo de pessoas que estão se aproveitando da situação que está caótica e enganando, trocando o QR Trocando chave de Pix, né? Trocando QR Code, né? Aquele trem lá, para benefício próprio. Então, assim, é bom para a gente mostrar para o pessoal que a gente, por exemplo, que nem o Campos, ele procurou bastante, ele conversou com várias pessoas aí no Brasil, né? E sempre a gente conversando, ele falando, pô, tô procurando uma pessoa assim, 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 tal, conversei com uma, conversei com outra, né? Porque a gente tem que procurar, não que as outras pessoas que o Campos conversou sejam enrolados, não é isso, não. Mas sei lá, acho que é algo que um projeto que toque muito com a gente, que se identifique bastante também, né? Que a gente tenha confiança, né? É que, na verdade é assim, para selecionar as pessoas, né? E eu convidei tanto a Juliana quanto a Janaína, quanto o Piazito, porque eu sei que eles estão diretamente envolvidos ali, na linha de frente, e o Piazito, como ele é músico, ele me contou que existem projetos aí que estão sendo iniciados agora e vão além da primeira fase, né? Porque a reconstrução não só de casas, do material, mas a reconstrução das pessoas. Eu achei interessante ele trazer esse projeto para cá. Não vou dizer que o dinheiro que dê aqui dê para ajudar os dois projetos da maneira como a gente gostaria, mas vocês mostrando e falando um pouco sobre o que vocês estão vendo aí e como é esse desenvolvimento de cada projeto que vocês estão envolvidos, pode incentivar pessoas que queiram aqui, que não vão vir no evento pagar a bilheteria para ajudar, a fazer um Pix para o projeto de vocês, diretamente, independente de passar por nós, né? Então, essa movimentação, eu acho que ela é importante para dar referência para as pessoas da comunidade aqui, não precisar ajudar somente através de nós, mas conhecer o trabalho de vocês e diretamente eles ajudam. A gente não vai saber como que vai ser, quem vai ser, quanto que vai girar de dinheiro das pessoas que vão ajudar diretamente, mas é uma maneira da gente incentivar as pessoas também, né? Essas pessoas que gostariam de depositar dinheiro para nós aqui, para somar na renda, ela pode estar fazendo o depósito diretamente para o projeto de vocês, certo? Alguma pergunta? Bom, a minha pergunta na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Eu vou pedir pro pessoal da Garagem Solidária se apresentar e o Piazito também, que a gente está falando de vocês e até agora não apresentamos vocês, né? Que deselegância. Vou pedir para as damas primeiro, eu vou abrir o microfone de vocês aqui, pedir para cada uma, por gentileza, falar o seu nome, falar onde vocês estão e o que é o projeto. Acho que é um bom começo para a gente começar a desenvolver. Depois eu passo a palavra para o Piazito também e o Campos Novos e o Paulista volta a assumir a prosa. Só um instantinho, vou abrir e colocar vocês na tela aqui. Bom dia, boa noite. Eu sou a Janaína, né? Eu sou dentista. Eu sou natural do interior de São Paulo, mas eu moro no Rio Grande do Sul já faz 10 anos. Juntamente com as minhas amigas, então, a gente se uniu, né? E tivemos a ideia da garagem, né, solidária,
E o nosso foco principal hoje é atender as crianças, né? E assim, a gente vê essas pessoas que sofreu, essas vítimas, né? Que aqui o nosso cenário é muito triste, nós que estamos aqui tão próximo, nossa cidade é 2 Irmãos, foi a única cidade que não foi atingida, né, pela enchente. Então a gente vê o quê? Que a gente precisa atender essas pessoas diretamente, né? Os abrigos, às vezes a gente vê que estão sendo bem assistidos, mas essas pessoas, quando elas estão retornando para as suas casas, as que já têm casas, né? Porque muitas vezes não tem um lar, porque não encontra casa, né? A gente está tentando devolver um pouco de esperança para essas pessoas. E o nosso foco hoje é as crianças, as mães que estão grávidas, estão indo ganhar o seu bebê, que perdeu tudo, né? Então a gente monta mala maternidade para ter esse primeiro contato com o teu filho. Porque pensa, a mãe ali tinha tudo planejado, né? Para esperar esse bebê tudo bonitinho. Então, a gente está devolvendo um pouco de esperança para essas mães, para as crianças que não têm um brinquedo, que não têm uma roupa para vestir. A gente está enfrentando agora uma frente fria muito grande, né? Então, frio tá assim... Apesar do calor de 30 graus hoje. E hoje tá fazendo calor, porque amanhã já é para chover, né? Mas, então, assim, essa oscilação assim, é bem grande aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente está assim, fazendo o nosso máximo todos os dias um pouquinho, tá? Vou passar a palavra aqui para as minhas amigas. Meninas, deixa eu fazer uma pergunta que, na verdade, a gente recebeu aqui nos comentários. O Garagem Solidária já tem um perfil dedicado para a atividade? Ainda não, porque Ok. a gente, né, começou aos pouquinhos e a gente pensou em divulgar o nosso Insta para ter uma visibilidade maior, né? Na verdade, a gente começou num centro de doações aqui da nossa cidade. E eu sou a Gabi, prazer, bom dia, boa noite. Mas a gente começou tudo isso junto com a cidade inteira que se mobilizou a achar um local assim onde pudesse entregar todas as doações para, né, adultos, crianças, comida, água, tudo. Ela precisou ser fechada, essa sede, e a gente assumiu a parte infantil aqui na garagem. Então, como a gente precisa de visibilidade imediata, né? As crianças, as famílias precisam de atendimento e de suporte imediato, a gente usou os nossos perfis pessoais, né? Da nossa empresa, o meu caso foi o meu da empresa, a Paola, perfil pessoal, a Jana, o pessoal e o empresarial, para a gente tentar atingir o maior número de pessoas possíveis, né? E conseguir fazer aquela rede de apoio que são os nossos amigos. Porque a gente tem muitas famílias que estão em abrigos, mas essas famílias estão tendo um suporte muito grande de voluntários que estão empenhados em atender esses abrigos. Mas a gente percebeu que muitas pessoas que retornaram para suas casas ou que procuraram abrigo na casa de parentes e de pessoas que ainda tinham o mínimo possível de condição de habitação, elas não estão tendo esse acesso. Muitas casas ainda têm muita água. Tem pessoas ainda morando na parte de cima das suas casas que só conseguem ser atendidas por barcos, por helicóptero. Então, o nosso cenário ainda de guerra, ele está muito ativo, né? A gente vê muito na internet, assim, tu acha que a chuva diminuiu, que a água está indo embora, mas tem cidades que a gente não tem acesso ainda. E a gente está bem no meio, aqui 2 Irmãos, a nossa cidade, não foi atingida, mas a gente está bem no meio da região que foi atingida brutalmente, assim. Então, a gente consegue ter acesso a muitas cidades que foram brutalmente atingidas. E até agora, fez 21 dias, né, eu fui atingida, assim, diretamente, assim, indiretamente, né, porque a minha sogra, ela, né, a casa dela ficou 21 dias embaixo da água, e agora a água baixou. Ontem conseguimos ir até lá, uma destruição, assim, tremenda. Então, com todo esse acontecimento, eu uni forças para poder ajudar também outras pessoas, né? A Paola que está desde o início nesse centro,
lá cuidando dessa parte. A Paola ficou em silêncio porque começou a passar um filme do primeiro dia que a gente abriu o centro de doações. E veio todos, né, as memórias, assim, de quando tudo começou, no meio de uma bagunça, de um caos. A gente não sabia o que ia acontecer ao certo, né? Bom, primeiro, bom dia, Brasil. Boa noite, pessoal daí. Prazer, eu sou Paola. Das meninas da garagem, eu sou aqui, tá? Então, desde o início aqui. E fui recebendo anjos na minha vida, né? Que foram me ajudando nessa causa. Eu sou mãe. Eu moro, aliás, ao lado do nosso antigo centro de doações aqui em Dois Irmãos. E o primeiro dia eu desci e num cantinho lá estavam as coisas das crianças. E eu tenho uma filha de 9 anos e ela olhou para mim e disse: mãe, se a gente perdesse tudo e a gente fosse morar num ginásio, com o que eu ia brincar? Como que eu ia comer as minhas coisas que eu gosto de comer? E a minha roupa para vestir? Aquele dia, né, tava chovendo muito. E ela disse: eu tô com frio, mãe. Imagina quem perdeu tudo, né? E o coração de mãe aqui despedaçou. E eu comecei a chorar na frente dela. Não consegui segurar o choro aquele dia. E eu decidi, então, abraçar essa causa das crianças e lutar por elas. Eu visitei 8 abrigos, inclusive um deles onde tem crianças que não sabem onde os pais estão. Muitas delas pequenas, não sabem falar o nome do pai e da mãe. Alguns casos a gente não sabe ainda dos pais, né? Se veio a óbito ou se realmente ainda não conseguiu encontrar os seus filhos. Eu visitei esse abrigo e foi um dos dias mais tristes, assim. Foi o Caramba, você fala, dá um calafrio na espinha só de ouvir, né? Porque que agonia você pegar uma criancinha pequena que não sabe dizer o nome. Inclusive fica um alerta para os pais, né? Porque aqui no Japão já me disseram isso, a gente tem esse risco também de tragédias naturais. E falaram que uma coisa muito importante que nós pais não nos preocupamos é ensinar para o filho o nome completo dele, o nome completo dos pais e o endereço, que criança de 3, 4, 5 anos consegue decorar. Mas a gente nunca se preocupa com isso, mas numa situação dessa é difícil, né? É uma coisa que nós pais não pensamos, mas enfim. Por favor, continue, mas dá um calafrio na espinha ouvir o relato. Ou até mesmo o nome da escola, né? Algum ponto de referência, porque realmente tem crianças lá que estão sem nenhuma referência, a gente não está conseguindo de maneira alguma encontrar os pais. Então, é muito aflito aquilo, sabe? Que as crianças... Tu chega, tu dá um pouquinho de carinho, eles dizem: tia, me leva para tua casa. Tu tem uma casa quentinha? Tu tem um brinquedo para me levar? Então, isso... foi partindo, né? O acesso a essas crianças começou a ficar ainda mais difícil para os voluntários, justamente por esse apego emocional. Então, a gente tem abrigos que agora o acesso a essas crianças para ti, brincar, dar amor... foi meio que cortado, foi assim, um pouco. Justamente por isso, porque as crianças elas estão tão carentes, tão necessitadas desse afeto, que todo o amor que elas recebiam naquele momento, elas se apegavam aos voluntários e queriam ir embora com esses voluntários. Então, tu imagina assim, uma criança que já foi severamente afetada psicologicamente, recebe amor, cuidado e atenção naquele momento, se apega a um voluntário, esse voluntário precisa ir embora e tem que deixar essa criança. No outro dia, chega outro voluntário, dá esse mesmo amor, dá esse mesmo carinho, essa criança se apega. Então, esse sofrimento dessa criança está sendo prolongado diariamente. Por isso, esse acesso também a essas crianças agora, muitos abrigos, alguns sem acesso nenhum, mas muitos abrigos estão sendo muito bem assistidos por pedagogas, psicólogas, né? Que tem esse know-how. E tem um cuidado especial que a gente acaba fugindo de pensar nisso, né? A Shiba também eu acho que acompanha isso, até pelo perfil do canal dela. A gente está em pleno Maio Laranja, né? O Maio Laranja fala da questão do abuso infantil e, infelizmente, a gente está vendo nos noticiários que nessa situação estão acontecendo abuso nos abrigos, então realmente é difícil, né? Os profissionais, toda a equipe que está fazendo isso, fazer esse ponto de equilíbrio. O Piazito está aqui, eu pensei que ele tinha caído, você está aqui. Eu vou pedir para o Piazito só se apresentar para o pessoal conhecer um pouquinho o seu trabalho. A Shiba também, ela tem perguntas preparadas, o Paulista vai assumir, eu só vou pegar aqui para cada um se apresentar um pouquinho. Meninas, a gente já volta para vocês aí no Garagem Solidária, tá?
Só um instantinho, vou colocar aqui o Piazito na tela. Muito bem. Bom dia, boa noite ao pessoal que está no Japão, bom dia ao pessoal que está no Brasil. Muito bem. Então, eu sou o Piazito, Ademar Gonçalves Filho, sou cantor, compositor, intérprete, sanfoneiro, nascido em Criciúma, no extremo sul catarinense. Meus bisavós eram do Rio Grande do Sul. E eu estudei no Rio Grande do Sul e morei no Rio Grande do Sul também há algum tempo. Tenho familiares, amigos, colegas músicos por lá. E a gente está enfrentando essa realidade que aconteceu no Rio Grande do Sul e o reflexo já veio para Santa Catarina, com pessoas refugiadas. A gente percebe que vem muitas pessoas idosas para cá, procurando emprego, procurando alimento, pessoas que estão totalmente desamparadas de roupas, de alimentação, psicologicamente falando, são pessoas que já trazem ali uma carga de receio, né? Eu estava num hotel em Criciúma recentemente e eu percebi que tinha um casal, um senhor, ele estava muito apavorado, ele entrou em pânico. Quando ele percebeu que estava chovendo no hotel e o estacionamento do hotel começou a formar algumas poças, assim, e ele começou a entrar em pânico e perguntou para o pessoal do hotel se alagava ali. Então, a gente já percebe o reflexo, né? Pessoas que, como o pessoal citou ali, né? O pessoal de Dois Irmãos, pessoas que se apegam a gente como se fôssemos familiares, né? Eu tenho aqui a história do seu Daniel Cravo, né? Que é um senhor de 53 anos que veio buscar emprego aqui e espaço em Santa Catarina. Ele disse que algum tempo atrás ele já havia trabalhado em Santa Catarina, e ele veio buscar esse espaço aqui com colegas, amigos que ele conhecia. Então, ele ficou totalmente desamparado. A gente tentou buscar alimentação para ele, estadia, né, em alguma pousada. Então, a gente está conseguindo fazer o que pode. Mas a gente percebe que tem pessoas que realmente, uma grande quantidade de pessoas que realmente estão migrando para o sul catarinense, buscando esse espaço, esse amparo. São pessoas desalojadas do Rio Grande do Sul. A gente não consegue dar conta de servir essas pessoas, sabe? Então, realmente é uma situação, é um caos, é uma situação realmente de calamidade. A gente percebe isso. Campos, para quem que a gente passa a palavra? A gente passa para Shiba. Você quer desenrolar um pouquinho algum tema? Fica à vontade, tá? Eu só vou coordenando aqui, vai dando a dica. Vamos dar uma boa noite pro John. Dar uma boa noite, John, meu querido. Fala oi para nós aí. Boa noite, gente. Bom dia, pessoal do Brasil. Estão me ouvindo bem? Tá belezinha. Bem. Peguei pela metade, mas estamos aí. Vamos juntos pelo meu estado também. Sou gaúcho também. E vamos em busca de ajuda para esse povo que tanto está sofrendo. Aí eu recebo vídeos e mensagens dos meus amigos que moram no Rio Grande do Sul, amigos que perderam tudo, amigos que perderam a dignidade, e o coração machuca. Minha esposa estava aqui escutando as meninas do garagem falar, e eu vi que os olhos dela começaram a brilhar e encher de lágrimas, porque a gente sabe que como é triste, né, cara? O meu estado, graças a Deus a minha família não chegou a ser atingida, mas muitos amigos sofrendo, passando necessidade. E eu agradeço o Campos, ao Paulista, por me convidar para fazer esse trabalho junto com vocês. Estou muito feliz de nós poder fazer o que está ao nosso alcance, né? E vamos para cima, vamos lotar essa casa no sábado e vamos fazer um grande evento. Legal. O John foi um dos primeiros que me acessou aí para participar do evento. Eu fiquei até... Eu acho assim que Deus escreve certo por linhas tortas, e tem algumas coisas que são inexplicáveis, né? São sinais que você está indo no caminho certo. E eu não sabia que o John era do Rio Grande do Sul. Então, me impactou demais. Foi uma resposta para mim em relação a saber que realmente eu estou no caminho certo, né? Estamos realizando um projeto de coração mesmo, um projeto assim com muita dedicação, sabe? A gente tem se dedicado aí
Às vezes as pessoas vão na casa, vê o show, vê as pessoas ali naquele momento, mas não é só ali. Existe um trabalho por trás muito grande de acessar os amigos que queiram, desde acessar os amigos que queiram participar, até a busca pelo perfil de vocês no Insta e de outras pessoas. Tem muito trabalho bonito acontecendo no Rio Grande do Sul, de pessoas que são conhecidas, né? Eu acho incrível, assim, que eu mesmo achei a Janaína, e eu achei a Janaína pelo perfil pessoal dela mesmo, que estava rodando nos perfis, muita gente replicando os perfis dela, as postagens dela, né, das ajudas, e me chamou muito a atenção que ela faz a prestação de conta pelo stories dela, mostrando notinhas, mostrando o que comprou. Eu acho isso muito importante também para a gente que está enviando dinheiro para uma causa dessa. Os músicos, principalmente, a intenção foi reunir os músicos também em palco representante de cada estilo musical aqui dentro da comunidade, né? O John faz sertanejo também, mas é um excelente cantor de pop rock também. E é o mix, né, John? Melhor que DJ, né? E aí chamamos também o Diego, o Diego Silva, que também é representante do forró aqui, né, amigo nosso. Vamos ter o do Barros, vai ter o Naoki Gaiteiro, que têm as suas próprias carreiras, mas que também fazem parte da nossa banda, né? Vamos ter a Maju, né, que canta MPB. Então a gente procurou realmente movimentar o Brasil, dentro das características do Brasil, para levar e ajudar o Rio Grande do Sul. Eu quero deixar uma coisa... e o Adriano que faz pagode. O Adriano que faz pagode, isso. Vai me lembrando aí se eu esquecer alguém, que a cabeça já... É muita informação, né? Entrou um negócio aqui, peraí, gente, aí. Então, uma das coisas principais que eu quero deixar explicado aqui para vocês Ele nos abandonou. Enquanto ele está nos abandonando, Shiba, você que tem perguntas na cachola, que eu sei porque a gente conversou nos bastidores, eu vou colocar você na tela para você fazer as suas perguntas iniciais e a gente continua desenrolando o papo, né? Eu acho que as perguntas iniciais possivelmente vão ser para o Paulista, talvez, e para as meninas da Garagem Solidária e para o Piazito. Então, vou colocar você em tela cheia aqui e você manda ver contigo. Cadê você? Você tá aqui. Bom, então, como o nosso perfil no Instagram é de dar dicas, para ajudar as pessoas, para levar informações, então, a gente perguntou para as meninas do Garagem Solidária se elas tinham um Instagram próprio do projeto, e foi dito, então, que cada uma trabalha no seu próprio perfil. Eu gostaria de saber, então, do Piazito. O Piazito tem algum perfil de algum projeto, ou a gente vai conseguir te acompanhar pelo Instagram no seu pessoal mesmo? Sim, eu estou usando o perfil do Piazito, né? Piazito Acordeon no Instagram, né? Compartilhando aí algumas mensagens de fãs, né? Situações que acontecem, banners, informando Pix, né? Que o pessoal pode colaborar. Inclusive, a gente também está direcionando ao IGT, que é Geração Tricolor, né? Instituto de Geração Tricolor, Grêmio. O pessoal trabalha com crianças de 6 a 18 anos e aquela região dos bairros de Humaitá, Navegantes, Farrapos, inclusive tem pessoas da minha confiança que estão trabalhando lá. Então eu tenho direcionado essas pessoas, algumas pessoas que vêm também do Rio Grande do Sul, procurando abrigos, alimentação. Eu tenho procurado direcionar a assistência social dos municípios aqui do sul de Santa Catarina, tentando fazer essa articulação e também contactando pessoas, empresas, para poder alcançar mantimentos, né? Essas pessoas que estão precisando
já de antemão, de um café da manhã, de um almoço, de um jantar. Então, fazendo esse trabalho logístico, né, tentando aproximar os doadores das pessoas que estão precisando das doações, já de antemão no momento. Porque, no caso, Santa Catarina, eles não têm os centros de acolhimento ainda instalados, assim, né? Então, o suporte é dado, assim, quando eles vão chegando e vocês vão encaminhando, né? Sim, e acontece que nós temos um agravante aqui no Sul, que esfriou muito no Sul catarinense. Então, muitas pessoas que estão vindo do Rio Grande do Sul são idosos. Então, eles estão nas ruas, sabe? Dormindo em praças, dormindo em paradas de ônibus, em rodoviárias. Então, a gente tem essa dificuldade de acolher essas pessoas em espaços, porque são muitas pessoas que estão vindo, né? E eles vêm só com a roupa do corpo, nem documentação não tem, a gente percebe que é gaúcho pelo sotaque, né? E também tem um olhar, assim, né? Aquele olhar que nos transmite ao que aconteceu lá. Realmente não tem explicação o que está acontecendo aqui no Sul. A gente precisa urgentemente de ajuda. Para várias coisas. E as meninas da Garagem Solidária, então, elas trabalham mais o suporte das crianças, né? Então, quando a gente for ajudar, assim, quando for, né, toda a nossa renda, nossa bilheteria dessa noite solidária, que vai deixar o coração de todo mundo quentinho, o que as crianças mais estão precisando, no caso, agora, iminente? Tipo, primeira coisa que precisa é o quê, meninas? Primeira coisa, assim, de emergência que a gente tá lutando há dias aqui para conseguir, né? Roupa de frio, gente. Roupa grossa, roupa quente. Hoje a gente está enfrentando 29 graus, mas essa semana vamos a 8 graus no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente está aqui e nós vamos lá embaixo. As crianças estão em ginásio, são lugares gelados. O colchão está no chão, está puxando umidade. Essas crianças estão ganhando bronquite, pneumonia, resfriados muito forte. Os hospitais não estão dando contas. Muito medicamento no Rio Grande do Sul já está faltando por conta disso. Então, eu acho que agora, nesse primeiro momento, assim, é essa roupa quentinha, essa roupa grossa, para poder esquentar as nossas crianças. Pro nosso público aqui, né, mais grosso, né? Essa parte aqui deixa elas mais quentinhas, tá? De imediato, de urgência agora, de momento. Então, o pessoal do Brasil que puder que a gente mandar, trabalha, né? Com as pessoas que a gente foca aqui agora, né, no caso, aí no caso das roupas seria o pessoal do Brasil. Aí, uma curiosidade minha, tá? Eu sei que tá tudo, muitos comércios foram destruídos, muitas indústrias foram destruídas aí. No caso, por exemplo, vocês recebendo dinheiro em forma de doação, tá fácil o acesso para compra, fornecimento de produto, roupa, agasalho, comida? Como que tá aí? Sim, inclusive temos muitas malharias aqui da região que fabricam tricô, blusões grossos, que nos vendem a preço de custo, né? Sabendo que é um projeto solidário. A gente precisou de mochila para algumas crianças que também estavam voltando para a escola. Alguma coisa a gente conseguiu de doação, outras a gente teve que comprar, então a gente também conseguiu a preço de custo, né? Então, a gente estava até comentando agora há pouco aqui que a quantidade de voluntários no Rio Grande do Sul caiu muito, 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 muito. As pessoas estão parando de ajudar, de ir prestar esse trabalho voluntário por questões de ter que voltar para o trabalho. Alguns emocionalmente não aguentaram a pressão, porque, gente, é muito triste mesmo. E quando se trata de criança, então, é mais triste ainda, né? Dói mais ainda. E questões de doação de Pix também caiu muito. Então, a gente, né, graças a Deus, por estar ainda na frente desse trabalho, a gente consegue muitos parceiros que vendem a preço de custo e que abraçam a causa com a gente também, mas não estão conseguindo doar, né? Porque eles também precisam fazer o giro do seu negócio, que também foi afetado aqui. A gente está no pé da serra, né? Então, sim. Gramado, Nova Petrópolis, aqui que tem muita malharia, não está tendo visitante, não está tendo esse giro, né? Essa venda. Então, eles
mesmo que seja o preço de custo, eles precisam, né? A gente, por estar localizada aqui em Dois Irmãos, que foi uma das cidades que não foi afetada, uma das únicas aqui da nossa região, o comércio aqui está funcionando normalmente. Claro que o abastecimento desse comércio está lento, né? Muitos fornecedores são de fora. Mas esse abastecimento da cidade, ele está acontecendo melhor do que qualquer região. Então, a gente, com o Pix, com o dinheiro, a gente consegue ir nas lojas da cidade, a gente está tendo apoio dessas lojas para que a gente consiga comprar as mochilas. Colchão estava muito difícil de conseguir, né? As lojas não estavam mais recebendo. Outra coisa que estava faltando muito na cidade, por exemplo, era coberta, mas agora já teve reposição. Então, a gente consegue, com esse dinheiro, mobilizar muito mais rapidamente esses itens de atendimento necessário, imediato, que está muito mais difícil em outras cidades que ainda estão com água e não têm acesso a comércio, só chega realmente os caminhões de doação. Então, esse Pix para outras ajudas, assim, para outras pessoas que se reuniram, eles estão sendo importantes nesse quesito, da gente comprar esse material de imediato. Agora, por exemplo, a gente recebeu uma amiga, que é uma médica aqui da nossa cidade, e ela me contou que começou uma segunda fase, né, uma fase que a gente não está tão envolvida, que são os adultos, mas é a fase de poder mobiliar com aqueles utensílios básicos as casas. E só estão conseguindo fazer isso através de dinheiro, porque as doações agora, nesse momento, estão chegando de caminhão, roupas, colchões, comida, água. Então, assim, utensílios domésticos, prato, faca, garfo, isso já não está chegando. Então, é com a ajuda através do Pix que a gente consegue ter acesso a essas necessidades imediatas para conseguir fazer a compra e ajudar mais rapidamente essas pessoas que foram atingidas e estão voltando para suas casas, né? As chuvas cessaram aí agora? Como que está essa condição aí de possibilidade de mais enchentes? Sim, já não tem mais? Ontem já a Defesa Civil aqui já publicou o alerta novamente, porque como os rios e arroios estão bem cheios, né, toda chuva, por menor que seja, tem feito muito estrago. Então a gente voltou para o alerta, né, da Defesa Civil. Ontem, na região ali de Montenegro, que é um pouco próxima da gente, estourou uma barragem e inundou a cidade de novo. Uma parte da cidade que não estava inundada inundou. Então, a gente segue em alerta, é uma coisa assim que é difícil explicar para quem não está aqui o que está acontecendo diariamente, porque a gente vê aquela coisa assim, ó, o Rio Grande do Sul foi atingido por uma onda gigante, né, foi atingido pela água e foi devastado. Mas, na verdade, a gente tem sido atingidos diariamente. Diariamente, um arroio próximo enche, diariamente uma barragem se rompe. Um barranco desmorona. A gente tem sido muito atingido por desmoronamentos. As casas estão sucumbindo, as casas estão entrando para dentro da terra. Muito tempo, né? A água chuva. demorou muito tempo para baixar e as casas, elas não aguentam. Então, assim, são casas de material. A gente não está falando de uma catástrofe que atingiu pessoas ribeirinhas, humildes. Não, a gente está falando de uma catástrofe que atingiu toda a população gaúcha, dos mais beneficiados aos menos, da quem tinha a melhor casa, da quem não tinha uma casa boa. Então, a gente está recebendo, por exemplo, a gente acolhe pessoas e crianças, vamos falar das crianças, que é o nosso foco aqui, mas a gente tem recebido crianças que já vinham de casas humildes, né? Hoje, a gente está conseguindo dar para essas crianças, às vezes, mais suporte do que elas realmente tinham antes disso tudo acontecer. Mas a gente recebe crianças que moravam em casas boas, né? A família trabalhava, tinha um comércio, e hoje eles não têm nada. Então, esse suporte é dado para aquela criança que antes já vivia mais humildemente, até aquela criança que tinha uma babá em casa, né? Então, a gente consegue acolher de todo o âmbito, assim, porque o Rio Grande do Sul foi atingido nesse âmbito geral. Então, essa ajuda... Tem alguma... Constrangido de pedir ajuda, fala assim, mas meu dinheiro já acabou, eu tenho, mas não tem mais, né? Muitos... Salvou só um carro, né? A gente pegou a situação de perdeu um senhor... empresas. A gente pegou a situação de um senhor que ele conseguiu salvar o carro, era um carro bom,
e ele estava com vergonha, eles já estavam passando fome, passando frio, e ele estava com vergonha de vir pedir doação porque ele tinha um carro, mas ele estava dormindo no carro, então ele também não podia vender o carro para conseguir dinheiro, né? Então é bem amplo, assim, a destruição foi bem fatal. Vocês que trabalham com crianças... Eu acredito muito que momentos assim, não existe classe social, não existe partido político, não existe time de futebol, sabe? Momentos de catástrofes desse jeito, né? As pessoas têm que se unir, porque assim, é um grande defeito não vou dizer do brasileiro, do ser humano mesmo, ele acha assim, pô, mas o cara lá é dono de uma empresa e ele tem dinheiro, ele perdeu, mas ele tem dinheiro para reconstruir. Não tem. Bem né? assim. Não é fácil. Não, né? mas eu vou te Quando interromper. algo acontece assim, né? Aqui, eu acho que a gente tá todo mundo chocado com o que aconteceu, mas um choque também de um outro lado. Vocês devem ter escutado falar muito sobre o povo tá ajudando o povo, né? Mas, Sim. assim, aqui, a realidade, de verdade, é que todo mundo se ajuda, mas é uma ajuda, assim, que tu nem acredita, sabe? São pessoas, são civis, que subiram em cima do seu jet ski, que coordenaram exército, que, né, direcionaram resgates, que salvaram vidas. Então, assim, é uma mobilização tão absurda que é impossível a gente não sentir, assim, uma emoção do gaúcho. Eu acho que, assim, foi uma tragédia de incontáveis perdas, mas também foi uma mobilização e um braço desse povo tão surreal que vai ser difícil o Brasil conseguir ter essa noção do que acontece aqui. É assim, tu vê senhorinha que perdeu tudo e a vizinha perdeu tudo, mas amparou essa senhorinha e essas duas senhorinhas se juntaram, rezaram à noite, acolheram crianças e assim vai indo, sem classe, sem partido, sem time. Eu falei da primeira vez, assim, o que me deixou muito emocionada, quando eu cheguei no centro, nesse primeiro centro de doação, era um centro de uma igreja evangélica, tá? Ali tinha católico, espírita, né? Tinha todas as religiões. E as pessoas se uniram e se abraçaram tanto que é difícil descrever. E o povo gaúcho, assim, apesar de estar se doando e dando tanto amor, ele tá muito carente. A gente tá falando aqui que, e aí, tudo bem? Não, ninguém tá bem. Emocionalmente, ninguém tá bem. Então, tu vê as pessoas, assim, que a gente nem conhece, tu vai dar um oi, tu abraça aquela pessoa te devolve um abraço. As pessoas estão assim, tu sente aflorar uma solidariedade, uma carência e um amor muito grande, assim. É difícil poder descrever em palavras o que realmente está acontecendo, tanto na parte ruim, quanto nessa parte de solidariedade. Eu vou aqui provocar um pouquinho a Shiba, porque ela é produtora de conteúdo como eu. Os meninos são músicos, são artistas, assim como o Piazito, então eles são produtores de conteúdo, mas eu acho que é uma outra pegada. E pessoas com o trabalho da Shiba ou como o meu, fico alerta, né, Shiba? Vê se você concorda com o que eu tô falando e você pode interagir com isso. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a primeira é a responsabilidade com a gestão do conteúdo. Tomar cuidado com botar a cara dos outros em publicação, ficar falando da vida dos outros. Pode ser até bem intencionado, né, Shiba? Vou pegar aqui a foto de uma criancinha chorando, é tão bonitinho e vai mobilizar. Cara, cuidado. É o filho de alguém, é uma pessoa com direitos humanos, mas também com direitos jurídicos, com direitos legais. Né, às vezes o pessoal posta foto, né, de corpo boiando, de família com a cara. Cara, é um ser humano que aquela pessoa tem direitos. A internet parece terra de ninguém, né, Shiba? Mas a gente tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. Tem uma responsabilidade, né? A Shiba tá aqui perguntando, né, um pouquinho antes, se você voltar, você pegou a live agora, né? Ela perguntando um pouquinho como é que funciona, o que o pessoal tá fazendo. É uma demonstração de responsabilidade dela para entender, né? Se você vai republicar alguma coisa, tenta olhar a fonte. Infelizmente, tem muita gente boa publicando informação correta, muita gente boa
publicando informação ruim. Então, nós produtores de conteúdo digital, assim como a Shiba, tem a galera do Cast Brothers que está fazendo uma transmissão ao vivo agora, mas estão indicando ao pessoal da live de lá para vir para cá. Então, é interessante, né, a gente ter essa responsabilidade com essa questão. E uma outra coisa que aí eu queria depois ouvir a Shiba também, mas se você voltar aqui no meu canal, né, @anabecastjp, uma live antes foi com uma psicóloga falando sobre a importância do acolhimento emocional após uma tragédia, né? As meninas estão falando da importância do abraço, do oi, do estar junto, do estar perto, de deixar de ser besta e ficar pensando em racismo, partidarismo, time, classe social, raça, essas coisas, não é hora de pensar nisso. Mas também tem uma questão do cuidado emocional, porque como as meninas falaram, né, é uma equipe trabalhando, muitos civis trabalhando em situação praticamente de guerra. Essa galera vai ter um desgaste emocional que vai precisar de cuidado. Então a gente vai ter esse cuidado emergencial e depois a gente vai ter que continuar se mobilizando para que tenha batalhões de psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, terapeutas e aí vai para conseguir dar conta de acolher essa garotada. Shiba, você que trabalha transitando também entre outros comunicadores, trabalha conectada com empresários, empresárias, empreendedores, empreendedores. Tô falando bobagem? Você acha que eu tô indo por um caminho certo? Diz aí sua opinião sobre isso, que para mim me parece uma coisa muito séria, mas eu queria ouvir sua opinião sobre isso também. Sim, né? Nós que temos mais voz na internet, a gente tem seguidores, assim, a gente tem que se preocupar mesmo, assim, e ouvir das pessoas da linha de frente, como as meninas, como o Piazito, faz a gente entender que, gente, não é hora de criticar, não é hora de olhar de cima, não é hora de falar assim, eu vou ajudar para um lado. Meu, agora é hora só de ajudar, sabe? Porque até mesmo aqui no Japão, quando a gente começa a se movimentar assim, a primeira coisa é o pessoal levantar a guarda, né? Assim, mas pô, e eu agradeço demais vocês com todo o cuidado, com todo o psicológico, assim, meio também, né? Se vocês estão ali ajudando todo mundo, então imagina também como vocês estão, os voluntários estão, e agora que está diminuindo, parece que passou para as outras pessoas, mas isso ainda vai um tempão, né? Que nem o Piazito estava comentando, né, Piazito? Vocês estão fazendo um projeto para depois ver como que vai ficar as casas, não é um projeto para agora, iminente, né? Porque ainda vai ter a reconstrução, né? Restituir essa força do gaúcho, né, através da história do Rio Grande do Sul, que é tão linda, né? Levando a música, levando a alegria até as pessoas, de uma maneira que também leve o alimento e a restituição de seus lares, dos seus espaços, né? Porque tudo foi comprometido. O CTG, que é um espaço social do gaúcho, né? Onde o gaúcho leva a sua família nos finais de semana, aos domingos, e ali ele confraterniza com amigos, com vizinhos. Quase todos os CTGs ficaram debaixo d'água. Então a gente precisa restituir esses locais, né? Com arte, com cultura, com a força, também a energia vital, né? Do próprio indivíduo, do próprio ser humano, de restituir a alegria, de dançar, de estar feliz, de construir novamente seu espaço e as suas conquistas, né? Voltando aos poucos, para esse psicológico ficar bem, para essa exposição toda também acabar indo para o lado certo, né? Então é importante aí todas as iniciativas, tanto agora as iminentes das meninas com as crianças, quanto o Piazito ali acolhendo no Rio Grande do Sul, e futuramente os próximos planos, que é o dos adultos ali, junto com a Garagem Solidária também, o Piazito acolhendo as pessoas que estão sendo refugiadas lá. Então tudo isso constrói para o psicológico, né? Para o orgulho voltar a ser restituído, né, e ter cada vez mais força. Então, não vai ser uma luta só de agora, né, eu com o Carlinhos e toda a galera aqui do bem do Japão, a gente está empurrando com força, assim mesmo, todas as nossas energias, todos os nossos recursos, todo o nosso alcance, né, então, a gente tá aqui para realmente ouvir vocês, a gente vai acompanhar vocês, depois, por favor, coloquem o @ certinho, eu vou pegar com Campos, né, com Campos e Paulista, depois disponibilizem para a gente poder estar mostrando para os nossos seguidores, para quem acompanha os podcasts do Carlinhos. Carlinhos tem muito contato aí, também aqui na Ação Podcast, né, teve um encontrão deles recentemente, né,
E dali eles têm muita voz também, então a gente vai fazer chegar em todos os canais possíveis para o povo gaúcho poder voltar e ter toda essa cultura, essa força, essa alegria aí. E eu só tenho a agradecer, gente, de verdade. Obrigada pelo tempo de vocês. Campos, vê se estamos indo pelo caminho correto, mas eu acredito que a gente conseguiu passar um cenário, sim, da atividade que o Garagem Solidária desenvolve, da proposta do trabalho do Piazito, que é um pouco diferente, né? As meninas estão trabalhando ali com emergencial, o Piazito está se preparando para uma outra fase, pensando no acolhimento de artistas, de realocação de galera no mercado de trabalho, de ajudar os músicos a encontrar espaço para conseguir a renda começar a girar numa outra área do país. Mas eu acho que a gente, me parece, né, que a gente conseguiu dar um cenário legal. Não sei se você, o Paulista, ou mesmo o John, sente que está faltando alguma coisa, vocês podem sinalizar, mas eu acho que para a gente começar a aterrizar, a gente podia falar um pouquinho mais, ou reforçar para quem chegou no meio da live, o que vai acontecer no sábado, né? Faltam 2-3 dias, a gente vai ter a live no Avenida Brasil, mas seria legal, né, vocês poderem citar de novo apoio, patrocínio, quem são os músicos, né? Vou colocar o Campos aqui em tela cheia de novo e manda ver. Então, galera, na verdade, assim, o objetivo dessa live é, quando a gente faz alguma coisa beneficente, a gente precisa prestar contas, né? Porque não é simplesmente a gente reunir a galera, o pessoal pagar lá e a gente mandar para onde bem entender. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de ação, principalmente quando é uma bandeira que as pessoas estão assistindo só por televisão. Está muito longe da realidade da gente aqui. As pessoas se emocionam, olham aí as redes sociais, vê que é uma catástrofe, mas quando está muito longe, é diferente de você fazer uma ação beneficente para uma pessoa que está aqui dentro da comunidade, né? Então, a minha preocupação é a prestação de contas, é trazer a disponibilidade do relato de vocês para o nosso público aqui, né? Para conscientizar as pessoas a colaborarem, seja indo no evento, né? Ou seja, doando, acompanhando a rede social de vocês, vendo os projetos e vendo o trabalho que vocês fazem e doando diretamente, né? Isso é importante. Eu acho que a intenção do movimento tem que ser essa. Eu sei que um evento não vai resolver muita coisa, já falei isso aqui para vocês, né? Então, assim, mas é o trabalho de formiguinha, um faz aqui ajuda, outro faz ali ajuda. Eu sei que tem outros eventos que estão fazendo também e vão fazer com a bilheteria ou qualquer outro tipo de ação voltada ao Rio Grande do Sul. Hoje eu vi uma moça que vai dar um curso de, não sei se é automaquiagem, alguma coisa assim, cílios, e todo mundo que fizer a inscrição no curso dela, ela vai ajudar no Rio Grande do Sul. É daqui do Japão, essa moça. Não me lembro o nome dela, eu vi rapidamente na rede social. Então, é um trabalho de formiguinha, todo mundo ajudando, mesmo estando longe, com certeza vai fazer a diferença na vida de alguém. E por que prestar contas? Prestar contas agora, queria trazer vocês aqui, para além do relato, as pessoas terem uma noção real do que é que está acontecendo, acompanhar o trabalho de vocês, né, pela rede social. Então, para quem está assistindo a gente, vai lá no arroba deles ali, a Shiba vai também fazer esse trabalho de divulgação, para poder estar acompanhando depois do evento, depois que a gente mandar o dinheiro, para saber aonde foi gasto, como foi gasto, né, que é muito importante esse tipo de ação, para que nós possamos fazer, talvez, mais um evento, mais 2 eventos, mais 3 eventos nesse sentido, porque o Rio Grande do Sul, muito provavelmente, vai demorar muito a ser reconstruído. Não é só agora, nesse momento, em 10 dias, 15 dias, 1 ano, que vai se resolver. Então, acredito que eles vão precisar ainda mais de nós, né? Mais vezes de nós. A ajuda da gente é humilde, porque, eu já falei, a casa, ela tem uma limitação. Todas as casas aqui do Japão, elas são pequenas em relação ao Brasil,
né, para comportar público. Mas, se a gente tiver uma lotação, um público bom, eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente aí. Ô, Campos, desculpa te interromper também. Eu acredito que muitas pessoas porque vai ser em Hamamatsu, né? Vai Isso. ser um pouco longe de alguns lugares, né? Shiga, por exemplo, é um lugar muito longe. Mas eu acho que a gente divulgando nas redes sociais, porque eu recebo muitas mensagens, e inclusive conversando com japoneses que querem ajudar, né? Tem muitas pessoas que não vão poder ir no show, mas a gente divulgando o Instagram do Piazito e também das meninas, já vai ser uma ajuda contínua, né? Eu sou um que eu vou ficar divulgando sempre. Eu acredito que muitas pessoas que não vão poder ir lá em Hamamatsu vão ajudar, e acho que esse evento vai incentivar as pessoas a ajudar mais, né? E eu vendo as meninas conversando e o Piazito, cara, a gente vai conseguir uma grana muito boa, vamos ajudar eles, e não vai parar por aí, né, Campos? Com certeza não vai parar por aí. A intenção é, na precisão, fazer, e eu sei que vai precisar, mas fazer mais para frente mais um ou dois. Por isso ou quantos forem necessários, né? Se todo mundo tiver envolvido, todo mundo tiver dedicado, por isso que eu falo que é muito importante estarem acompanhando os perfis das pessoas que a gente vai direcionar a verba e acompanhando o resultado, né? Essa é a prestação de conta que a gente dá para a sociedade aqui, tá? Então, isso facilita muito a promoção de mais eventos do mesmo tipo, direcionados para vocês, ou qualquer outro tipo de ação. Quero agradecer a base do evento, né? Acho que todo mundo é importante, mas hoje nós estamos falando de um evento musical, né? E o Piazito é um dos representantes da música lá na região, né? E sabe bem o que os músicos estão passando também lá, né? Então, eu já vi hoje eu acompanho uma casa ali do Rio Grande do Sul, que a casa diz que vai fechar porque não tem mais condições de trabalhar, né? Então, é uma casa que bombava, tinha show direto, então é ruim para o empresário, é ruim para o comércio, é ruim para o músico que trabalhava lá, para o garçom, para o cozinheiro, vai ter muita gente desempregada nesse momento. Então, essa parte em questão da música, eu sei que conheço outras pessoas que estão fazendo ações grandes para tentar ajudar os músicos também no Rio Grande do Sul, que vão estar, talvez, já ouvi comentários que vão passar por uma situação tão pior quanto passaram na pandemia, né? Estava tudo fechado. Graças a Deus, nós aqui já passamos por dificuldades, mas nunca diretamente como vocês estão passando aí. Então, nós que temos um pouco da arte aqui, que representamos o Brasil em cada estilo musical, todo mundo está se doando, e eu quero agradecer os músicos, né? Aos cantores, ao pessoal que vai tocar instrumentos, todo mundo. Eu acho que toda essa base musical que está movimentada em querer ajudar, está todo mundo se doando, de uma maneira, assim, impressionante, né? Foi até bom o Carlinhos colocar aí na tela. Não, essa é a velha, Carlinhos, a nova é outra. Essa é a antiga. Então não tem. Teve algumas pessoas que mudaram aí. Dá o F5 Não, é que aí, teve algumas pessoas que quiseram participar e acabou tendo problemas e acabou não rolando. Aí tem a última imagem aí. É bem bacana também, isso que o John falou, né? Realmente a gente sabe que a logística aqui no Japão, ela é complicado, não pelo tamanho em si, né, do Japão, pela distância, mas pela carga horária de serviço de cada um, né? E acaba complicando, nem todo mundo que gostaria de vir no evento no sábado vai conseguir vir. E é legal a gente também. Por que a gente gosta de ser muito transparente nas coisas?
né? Ainda mais quando se envolve algo, um evento solidário, um evento beneficente, né? Justamente para a gente tem que ser transparente para poder ter chances de fazer outros eventos, né? E dessa vez a gente está fazendo aqui em Hamamatsu, né? Pode ser. A gente sabe que a situação do Rio Grande do Sul não vai se resolver agora com esse evento, né? A gente pode pensar futuramente, estar fazendo outros eventos em outra região, aí para a região de Shiga, né? Em outras regiões do Japão, para conseguir o pouco que a gente conseguir juntar para poder enviar para o Rio Grande do Sul, a gente tem certeza que para eles vai ser muito, entendeu? Porque a gente já passou por a situação do tsunami aqui, e a gente viu como que ficou, né? Mesmo o Japão sendo um país de primeiro mundo, foi muito demorado a reconstrução. Na verdade, Fukushima ainda nem foi reconstruída, né? E a gente fechado ainda lá. Um lugar fechado ainda, e a gente sabe de relatos de pessoas que não quiseram largar a casa, que está lá ainda no meio do nada, né? Então a gente sabe como que é complicado. Por isso que parte da gente sempre está querendo ajudar, porque a gente sabe que o pouco que a gente faz, né, para a pessoa que está precisando vai ser muito, né? E a união faz a força. Falando sobre outros locais, outras... quero também deixar um aviso aqui para o pessoal dos músicos, né? A questão dos músicos. Tiveram músicos que entraram em contato comigo também, que queriam participar, ajudar. Só que, infelizmente, é difícil a gente alocar tanta gente em cima de um palco, né? Administrar isso em uma noite só. Então, qual que foi o que eu falei para esses músicos, né? Músicos que também quiseram participar, mas depois tiveram contratempos e não puderam vir nesse, se comprometeram a vir no próximo, se precisar. Então, nós vamos colocar mais músicos, né? Uma gama aí de músicos que nós temos bastante na comunidade, também que querem se doar nos próximos eventos, né? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse, e tenho certeza que nós vamos precisar fazer mais um. Inclusive as casas que estiverem em outra região, que queiram fazer uma parceria, que queiram sentar e conversar e também doar o seu espaço, né, para fazer um próximo evento, entre em contato também, né? Faz a sua parte também, assim como a Avenida Brasil fez, né? Quero agradecer também. Eu estava falando aqui que o John é do Rio Grande do Sul, a Silvana, dona da Avenida Brasil, também é do Rio Grande do Sul. Então, são pessoas diretamente envolvidas sentimentalmente com a ação, com a causa, né? Com a causa, né? E ela ficou muito emocionada da gente ter tomado essa frente, essa decisão de fazer, porque as pessoas estão de longe, às vezes se sentem tão imponentes, né, de fazer alguma ajuda, de promover algo que não seja... E a pessoa não quer se limitar a fazer um Pix, às vezes, né? Ela quer estar envolvida socialmente em uma ação, e isso foi o que ela falou para mim, que proporcionou para ela uma gratidão, né, de poder estar envolvendo ela, que é do Rio Grande do Sul, numa ação dessa. Então, quero agradecer também o Consulado Geral do Brasil, na pessoa do nosso cônsul Aldemo Garcia, que sempre está apoiando as nossas atividades, inclusive nas redes sociais. Aí ele está de férias visitando a família, mas não esquece da gente aqui. Ele mandou lá dos Estados Unidos um vídeo fazendo a chamada para o evento das pessoas. Muito provavelmente vai estar presente o nosso vice-cônsul, né? Que também é do Rio Grande do Sul. Que é gaúcho, seu João Gilberto. João Gilberto. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está envolvido, a vocês que são influenciadores. Muito obrigado, porque eu acho que a informação, ela é a consciência, né? A consciência de um povo a gente puxa pela informação. Então, quando nós temos pessoas que nem o Carlinhos, que nem a Shiba, que nem o Christian do
do Cast Brothers, levando informação para as pessoas da comunidade e dando apoio também a iniciativas como essa, porque isolado, sozinho, a gente não é ninguém, né? A gente faz a diferença juntos, em qualquer área, seja na música, seja na sociedade, realmente a gente faz a diferença juntos, né? Então, quero agradecer muito vocês, não sei se eu estou esquecendo alguém, agradecer imensamente a Janaína e o Piazito, não tenho palavras, fico muito emocionado de ver os relatos, principalmente relacionados às crianças, toca a gente demais, né? Então, a gente que tem filho, a gente espera que um filho da gente nunca passe por isso, ou que a gente também nunca passe por situações a perder um filho. Me sinto angustiado de não poder fazer mais. Mas acho que o pouco que a gente puder fazer vai ser de coração e vai ajudar bastante. Muito bem, eu vou pedir a gentileza das meninas do Garagem Solidária compartilharem rapidinho o perfil, né? Vocês falaram que no momento estão trabalhando no perfil pessoal. Se vocês puderem falar o perfil pessoal, vou pedir para o Piazito reforçar o perfil deles e para o Paulista ou para o Campus poder fazer aí o convite de novo, só reforçando o horário, o ingresso e como é que vai funcionar o evento. Então, nas meninas do Garagem Solidária, por gentileza, o @, no Instagram. Eu vou passar o meu, que daí fica mais fácil, tá? Doutora, DRA.Janaína Lotte, LOT. Muito bem, @doutora.Janaína Lotte. DRA.Janaína Lotte. Maravilha. Senhor Piazito, homem da música, o seu @. Então, @Piazito com 2 Es, acordeon com N no final. Piazito acordeon. @Piazito com 2 Es, acordeon com N no final. Maravilha. @Piazito com 2 Es, acordeon. Piazito acordeon é o esqueminha para você encontrar o perfil do Piazito. Então fica aí o convite, né, para você seguir e conseguir acompanhar um pouquinho do que já está rolando no Garagem Solidária, o que o Piazito já tem feito e as conexões que ele tem feito para atividades futuras. E eu vou pedir aí para o Paulista ou para o Campos só reforçar as informações da live no sábado. Live no sentido de show ao vivo, tá, gente? É presencial, todo mundo juntinho, abraçadinho, né, para fazendo essa ação solidária. Campos ou Paulista, por gentileza. Bom, o evento vai ser aqui em Hamamatsu, Shizuoka, né, província de Shizuoka, Hamamatsu, na casa Avenida Brasil, né? Então vai ser agora, dia 25 de maio, a partir das 8 horas. O valor da entrada, 1.500 ienes, que esse valor que é o valor que vai ser mandado para o Rio Grande do Sul. Tanto para homem quanto para mulher, né? Aí a gente vai ter apresentações musicais, né, com o pessoal que o Campos falou, né? Vamos ter lá Diego Silva, o John, Adriano, Campos Novos e Paulista vai estar fazendo sertanejo, a Maju fazendo MPB, e os músicos também, todo mundo vai estar tocando, né? O Marcelinho, Naoki, do Barros, o Oliver. Naoki vai fazer uma apresentação especial de acordeon, né? E os meninos vão fazer um esquenta, o Du, com os meninos vão fazer um esquenta também para um pop rock, né? Que eles mandam bem pra caramba nisso aí também. E a apresentação no dia, né, do evento vai ser da Nath, né? A mulher do vestido vermelho, né? Que tem o Esqueci de agradecer também a Nath, obrigado. A Nath e o Kelvin, né? Que são muito amigos nossos, irmãos nossos. Eles têm o perfil do @Japão pro Mundo, né? E a Ana, a Shiba, vai estar lá também apresentando, né? Eu não sei se eu chamo ela de Ana ou se chamo de Shiba. Vai estar apresentando junto. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de muita alegria. A gente vai estar... eu até falei para os meninos também que a
o Rio Grande do Sul é um país, o Brasil é um país muito rico, e o Rio Grande do Sul tem muita gente boa que saiu de lá, tanto no sertanejo quanto no próprio rock, né? Tem várias bandas, né, famosas de rock, e até eu falei para os meninos, pô, procura umas músicas aí de umas bandas de lá para fazer também, que fica legal, né? A gente teve aqui a presença do Nenhum de Nós, né, que veio, acho que mês passado, se eu não me engano, teve aqui no Japão, né? E eu fiquei sabendo que Nenhum de Nós também é lá do Rio Grande do Sul, né? Então é bem bacana. E a gente vai tentar, pelo menos a parte de Campos Novos e Paulista, né? A gente, nas nossas apresentações, nos nossos shows, a gente já tem aqueles blocos de vaneira, né? Que a gente gosta de um vaneirão, gosta de um... só que, e da vaneira lá para cima, lá da nossa interior de São Paulo. E a gente vai colocar mais umas vaneiras para fazer um bloco bem especial pro Rio Grande do Sul, né? Eu acho que vai ser uma noite muito especial, e mais especial ainda por a gente estar fazendo isso ajudando o próximo. Então a gente conta com a presença de todos vocês. Sobre reservas de mesa, né? A Shiba tinha comentado comigo mais cedo que estão perguntando para ela sobre como que vai funcionar isso. A quantidade de mesas, ela é limitada na casa, porque precisa ter um salão para o pessoal ficar, alguns dançar, porque o pessoal gosta de dançar também, então eles deixam um espaço aberto no salão e as mesas em volta. Então, assim, quem quiser fazer reserva de mesa, a reserva de mesa não é cobrada, tá, gente? Vocês precisam ligar no telefone que está no cartaz, que é do pessoal da casa, é do Johnny. Vocês ligam lá, fazem a reserva da mesa, e eles deixam o nome da pessoa responsável daquele grupo, daquela mesa, a partir de 2 pessoas só que fazem reserva, tá? Mesa para 2 pessoas. Então, o que acontece? Você vai simplesmente chegar lá, você liga, faz a sua reserva, tudo bem. Reserva para quantas pessoas? Eu quero uma mesa para 5 pessoas. Você só vai chegar lá, pagar o seu ingresso na portaria e entrar e procurar a sua mesa, o nome do amigo. Que vai estar o nome, Lembrei agora também, quero agradecer a Carolzinha, que se dispôs a ajudar na bilheteria. A gente trabalha com voluntários, né? Então são todos amigos que estão abraçando a causa, e cada um ajuda um pouquinho num cantinho, e é o que faz acontecer. Então aguardo vocês no dia 25. Quem tiver alguma dúvida, por favor, chama no inbox, qualquer um de nós aqui. As meninas da garagem, Piazito, vamos continuar conversando, vamos bolar aí, continuar fazendo um trabalho. Inbox, a gente vai, até o dia do evento, a gente vai conversando como que vocês serão beneficiados aí com esse evento, né? Então, por enquanto, o que fica também o compromisso nosso é de estar divulgando o trabalho de vocês, para incentivar as pessoas também a fazerem Pix direto para vocês, né? Esse é o compromisso que a gente dê. Eu, paulista, acredito que o John já falou também, os meninos da banda conheço bem também, posso falar por eles, porque tudo gente de coração bom, gente lutadora aí. Tem aí, ó, o do Barros aí, ó, tá comentando do Tá na Live também. É um cara, é um amigo excepcional. É um amigo excepcional. Hoje eu vi até uma coisa que tem um ditado que fala assim, que você não deve procurar pessoas capacitadas, você tem que primeiro procurar pessoas fiéis, porque o fiel se capacita e o capacitado nem sempre é fiel. Você não precisa achar pessoas de talento, você tem que achar amigos fiéis, porque... Amigos fiéis, O fiel, ele vai ter o talento, se ele se esforçar. Agora, o talentoso nunca vai ser fiel. Não, assim. Ele falou de um jeito que parece que o Du não é talentoso, não é não. O Du é talentoso pra caramba, cara.
O Du tem um talento enorme. É que eu falo assim, quando fala de fidelidade, eu acho que é muito importante a gente exaltar a fidelidade. O Du é um dos grandes amigos fiéis que nós temos aí, muito dedicado em todos os sentidos. O tanto que ele compartilhou essa live aqui, o tanto que ele fala do evento, chama os amigos, eu acho que isso é o mais importante. E é isso que deve unir todos nós aqui, né? Acho que é importante demais isso. Gente, muito obrigado. Pessoal do Brasil, marca o @ nosso também, que a gente vai compartilhando o trabalho de vocês aí, né? Os projetos que vocês têm. A gente tem bastante gente aqui no Japão, mas também tem uma galera que segue a gente lá no Brasil, aí do Brasil, né? Da região lá do interior de São Paulo. E eles também vão sabendo o que está acontecendo para ir ajudando. Isso aí. Gente, muito obrigado pelo tempo e dedicação de vocês. Viu? Obrigado a todos aí. Estamos juntos. Piazito, muchas gracias. Diga um tchau para nossos ouvintes e telespectadores. Muitas graças a todos, né, que estão presentes aí, pessoal do Japão, pessoal do mundo inteiro, né, que vão acompanhar essa live que a gente vai retransmitir. É uma alegria estar entre vocês e agradeço ao amigo Diego Silva também, que recomendou aí a minha participação. E no momento que realmente nós estávamos buscando e necessitando muito dessa ajuda. Então estamos unidos, de mãos dadas, do outro lado do mundo, como se diz, envolvendo todos nessa ação. Que maravilha. Obrigado, pessoal. Muito bem, as meninas do Garagem Solidária, o seu tchau. Tchauzinho. Tchau, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho, né, do nosso projeto. Gratidão. Inveja desse chimarrão aí, hein? Prefiro um tereré, mas... Pode faltar, né? Não pode faltar. Diga o seu tchau. Oi, gente. Eu dei uma caidinha, desculpa. Mas eu vou agradecer mais uma vez o tempo de todo mundo, todas as informações, pelo coração aberto, né, por tudo, a todos os artistas envolvidos, porque quando eu fui convidada, foi a primeira coisa, eu falei assim, eu quero ajudar, mas como vai funcionar? Foi a primeira pergunta, né, Campos? Mas como que vai funcionar? Então, eu estou muito feliz em poder ouvir diretamente de vocês e conseguir acompanhar de vocês, animada para encontrar, então, todo mundo, a nossa corrente do bem aqui do Japão. Que bom que tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar de vocês de uma forma mais concisa ainda daqui para frente. Com certeza vai ser o primeiro de outros eventos, né, Campos, né, Paulista e os meninos todos envolvidos. Com certeza. Torcemos. Muito bem, para você que nos acompanhou no YouTube, muito obrigado, a galera interagiu bastante aqui, são várias pessoas, eu não vou citar todo mundo para não ficar indelicado com ninguém. Para você que acompanhou no LinkedIn, obrigado. Para você que nos acompanhou no Instagram, ou para você que está vendo gravado nesses canais depois, para você que está acompanhando no Facebook, enfim, são várias opções, para você que está vendo corte, para você que está ouvindo no podcast, seja lá onde você está ouvindo, obrigado pela sua companhia, por favor nos ajudem a divulgar, se você puder estar com a gente lá no sábado, vai ser muito legal poder ver você, quem sabe tirar uma fotinha, a gente sorrir junto pela possibilidade de estender ajuda. É um momento triste, mas a gente pode se alegrar por se unir e poder fazer o bem para quem está lá do outro lado no mundo e para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Arigatê e gambatê. Arigatê. Muito bem, eu vou terminar aqui. Oi, que alguém me chamou? Não, Permita-me concluir com um verso rápido. E quem mas sou que eu diz pra dizer muito não? sobre é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Yeah! Muito bem. Arrepiou. E onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. E com essa mensagem bonita a gente termina por aqui e eu me despeço da galera aqui nos bastidores depois.
Beijo para todo mundo, fiquem bem. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.